Olá, quinto ano. Tudo bem, né? Graças a Deus. Está tudo bem, tudo se caminhando, ó, muito bem. Estou recebendo as fotos, os vídeos, vocês desenvolvendo as atividades, né? Então, eu fico muito feliz em saber que vocês estão participando, assistindo os videoaulas, as aulas remotas online comigo. E isso gratifica, né? Como está sendo desenvolvido o nosso trabalho, tá bom? Então, continue assistindo os vídeos, tá certo? Participando das aulas online, das aulas remotas, para adquirir um conhecimento, tá bom? E não ficar parado. E o principal, desenvolva as atividades, certo? E hoje, na nossa aula de História, nós vamos falar sobre imigrantes. Mas antes de eu falar sobre o que esses imigrantes fizeram, eu vou dar ênfase à imigração. Primeiro vamos conhecer e saber o que é imigração até chegar nos imigrantes. A imigração é um movimento de entradas de pessoas, né? Uma entrada permanente. E essa entrada permanente, ela tem, ou ela é permanente, ou ela é temporária, tá certo? Daí surgem os imigrantes, né? Os imigrantes surgem a partir da imigração que ele faz, né? Sendo ele temporária ou permanente. E essa imigração ele faz com a intenção de quê? Em busca de trabalho, né? De residência, e ele faz para um país ou para um continente, certo? Então, trazendo o entendimento do que é a imigração, nós vamos falar dos imigrantes. Os imigrantes, né? A partir da vinda dos europeus para as terras brasileiras, né? As nossas terras, a história ficou marcada pela chegada, né? E a partida de imigrantes. Já em 1530, começou a estabelecer a ocupação do território. E esta foi feita a partir dos imigrantes trazidos pelos navegadores, especialmente pelos portugueses. Embora outros também tenham feito parte desse movimento. Outros países, né? Outros tipos de imigrantes vieram de outros países também para cá, para o Brasil. Só que a imigração portuguesa e africana foi bastante forte por muito tempo. E ao longo da história brasileira, né, os portugueses, né, nesse período, proibiam a vinda de imigrantes como foi do período colonial. Essa tal proibição não impediu que os franceses, os holandeses, os ingleses e os espanhóis apontassem aqui nas nossas terras, né? Aqui no Brasil. Na verdade, o processo da imigração aqui no Brasil está caracterizado por 3 períodos. E eles são o auge, o declínio e a extinção. Esse auge está marcado pelo período da chegada, né, dos portugueses no meado de 1850, quando proibiu-se o tráfico, né? Nesse período, milhares de africanos chegaram no Brasil como escravos e muitos europeus para viver aqui em nossas terras. Agora, vamos conhecer um pouco sobre o declínio, né, da escravidão, que ocorreu entre o período da proibição do tráfico em 1850 e está marcado por medidas que sinalizavam, né, a abolição, certo? A extinção dos escravos é o terceiro período. Vai desde a abolição
da escravatura até os meados do século XX, quando o trabalho livre, né, e assalariado passou a ser a mão de obra. Então, a vinda deles, né, no terceiro período da escravidão, que é o declínio, já tinha um foco, né, que era o trabalho, e esse trabalho passou a ser o quê? Assalariado. Então, eles precisavam de fazer o quê? Desenvolver a mão de obra, né, para receber, né, esse salário, né, sabendo que esse trabalho não era mais tanto o trabalho escravo, e sim o trabalho de livre, né? Eles podiam trabalhar onde eles queriam, certo? E dessa forma, a área mais procurada, né, para fazer essa mão de obra era as fazendas de café, né, as cafeiculturas, né, que se estabeleciam com um fluxo, né, migratório. Por isso, o crescimento da migração foi tão grande, né? Quando surgiu o terceiro período, então teve um índice maior da migração. Por quê? Porque eles viram que tinha um apoio lá nas fazendas de café, né? Que podiam trabalhar e dali tirar uma renda. No terceiro período também, que é o declínio, ficou caracterizado dois tipos de imigração. E esses dois tipos de imigração aconteceram em duas regiões específicas, né, das regiões brasileiras. Esses dois tipos foram a dispensa e a concentrada, certo? A dispensa aconteceu na região sudeste, onde estabeleceram-se lá nas fazendas de café, né, já existente. Como no começo, né, lá no finalzinho do declínio da escravidão surgiu a extinção, né, e eles viram que esse apoio lá nas cafeiculturas, né, nas fazendas de café, eles iam encontrar esse trabalho que eles tanto buscavam. Então, na região sudeste, foi onde tinha um ponto central, né, das fazendas de café que já existiam, certo? A concentrada na região sul, né, aconteceu na região sul, onde estabeleceram em colônia, né? Eles ficaram na colônia, onde aconteceu lentamente, né, o desenvolvimento dos produtos na lavoura. Então, observe que lá na dispensa eles foram para onde? Para as fazendas de café. Já que fica na região sul, sudeste. Já para a região sul, que é a concentrada, eles foram, né, se estabelecer em colônia. E lá nas colônias eles desenvolviam o quê? Os produtos em lavoura, né? Ou seja, eles visavam bem a lavoura, né, para poder ter o trabalho livre e ter o seu salário, certo? Mas a vinda desses imigrantes não ficou só na questão deles vir em busca de trabalho, de moradia, não. Ou ele, além dele vir em busca de moradia e de trabalho, também temos a escravidão, que muitos deles estavam servidos, né, como escravo. Essa vinda deles também contribuiu muito para o crescimento da cultura brasileira. Por quê? Porque eles contribuíram para a nossa culinária. Como influência, nós temos o italiano, os japoneses, os árabes, alemães. São alguns que contribuíram para a nossa cultura, principalmente na gastronomia, na culinária brasileira. E cada um trouxe, né, a diferente cultura e hoje tão vivenciada aqui no Brasil. Então, os italianos, o que eles trouxeram? A contribuição deles para a nossa culinária foi a pizza e o espaguete. Então, quem trouxe essa contribuição foi
os italianos trouxeram pizza e espaguete. Os japoneses, o sushi, certo? E os árabes trouxeram o quibe e a esfirra. E os alemães, com a contribuição das carnes, né, defumadas. Então, cada um trouxe, né, influenciou para a culinária brasileira, certo? Além da migração, não foi só a migração em busca, né, de trabalho, como já foi falado, de moradia, de melhoria de vida, né, mas também eles contribuíram muito para a nossa cultura. Para continuar, para entender melhor o conteúdo, o livro de história vem com um texto, certo? Os imigrantes, bem interessante o texto, uma atividade, e vocês em casa pegam o livro, o lápis e vão desenvolver as nossas atividades de história, tá bom? Um beijo, até a próxima aula!